Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Meu nome é Wellington, vulgo Dom, e estamos iniciando pela primeira vez, então, pela Pastoral da Comunicação, o programa Guadalupe Entrevista. E nesta noite nós vamos entrevistar, então, nossas fantásticas ministras da unidade e entender um pouco dessa função que elas exercem aqui na comunidade. Muito boa noite, Simone. Boa noite a todos. Boa noite, Leslie. Boa noite. E com essas duas mulheres fantásticas, nós vamos então ter uma noção do que é uma função que poucos paroquianos conhecem, que é o de ministro da unidade. Muitos coordenadores de comunidade necessitam da função destas duas mulheres para que a comunidade avance. E nós vamos, através dessa entrevista, com uma curta série de perguntas, tentar entender um pouco do que essa função tão importante tem a contribuir para a nossa comunidade, né? Então, vou começar aqui com a nossa série de perguntas. Primeira pergunta eu vou fazer fale um pouco sobre a função de ministro da unidade. Simone, pode começar? A função de ministro da unidade, ela não é uma coordenação. Nós somos pessoas que fomos coordenadores e tivemos algum destaque em alguma coordenação e daí nós fomos indicadas para ser ministro da unidade, para estar ministro da unidade. Então nós recebemos informações, recebemos atividades que é resolvido num conselho e nós passamos para os coordenadores e daí para frente nós precisamos fazer com que isso aconteça. E temos que ser essa engrenagem e acompanhar tudo isso que vem acontecer, para que isso tudo aconteça dentro da nossa comunidade. Tem alguma função específica que o ministro da unidade exerça, que possa dar detalhes mesmo de trabalho que vocês exercem aqui? Sim, qualquer evento que venha a ser, nós recebemos as informações, passamos para os coordenadores e temos que seguir desde a implantação do evento até ele acontecer mesmo. É uma atividade difícil de fazê-las? Nossa! É prazerosa, sim, com certeza, mas tem as suas dificuldades. Dificuldades principalmente das pessoas entenderem o que é ser o ministro da unidade e o que ele pode ajudar as pessoas. Então, essa é a dificuldade que a gente encontra, né, nas pastorais, deles reconhecerem que nós estamos ali para ajudá-los. Legal. Gente, não parece uma função fácil? Ainda bem que tem duas. Vamos lá. Segunda pergunta. Principais dificuldades para exercer o cargo de ministro da unidade? Simone. Nós encontramos dificuldades, na verdade. Nós não sabemos quais as dificuldades, porque cada dia vem uma dificuldade. Então, quando precisa acontecer alguma coisa, nós temos que estar por dentro disso para poder fazer com que isso aconteça. E às vezes nós somos pegos até de surpresa, né? Porque geralmente nós temos que saber, mas só que ficamos sabendo às vezes depois. Mas que temos que seguir adiante e fazer com que tudo aconteça. Principalmente um coordenador junto ao outro. Essa é a maior dificuldade também. Nós temos que fazer com que a engrenagem funcione direitinho, para que tudo aconteça da melhor forma. Concorda, Alessia? Concordo. E assim, só acrescentando, na verdade a função dos ministros da unidade é como se eles fossem um coordenador acima do coordenador. O coordenador, ele escuta os agentes, ele vê dentro da pastoral dele qual é a função e ele faz com que o que precisa ser feito aconteça. E nós somos exatamente isso. Vocês veem isso na sua pastoral, passa para nós qual vai ser a dificuldade, o que vocês precisam e nós, juntamente com o nosso conselho, fazemos a coisa acontecer, a unidade acontecer, a unidade entre os pastorais, a unidade entre os eventos que precisam acontecer. Nós somos a comunicação, não somos a PASCOM, mas somos a comunicação que nós temos dentro das pastorais. Legal. Todas essas atividades, eu imagino, né, que quando a gente convive
nesse movimento pastoral, mais vocês duas principalmente, devem ter ocorrido casos que sirvam de exemplo, né, nessas dificuldades. Então, não querendo pôr na saia justa, mas é sempre bom a gente ter, né, um exemplo bem prático que aconteceu com cada uma de uma dificuldade enfrentada, né, exercendo a função de ministro da unidade. Simone. Como bem disse a Leslie, nós estamos aqui para manter a unidade entre as pastorais. Se uma pastoral passar na frente de outra e marcar um evento sem falar conosco, ela não vai ter certeza se aquele evento vai poder acontecer. Então nós temos que, depois, outra pessoa, outro coordenador vem nos procurar e falando que aquela data, alguma coisa que eles tinham marcado, já está marcado outra coisa. Então isso é conflito de data. Isso já aconteceu alguma vez com você? Várias vezes. Só que nós ficamos sabendo somente no meio do caminho. Então aí entra a saia justa que você disse. Nós temos que fazer com que a pessoa entenda que tinha uma data, que tinha um evento, que tinha um lugar reservado. E nós temos que fazer com que ele aceite que o lugar é reservado para outro, e arrumar um lugar para que o outro evento não deixe de acontecer. Então nós somos assim, como disse, a engrenagem. Nós temos que fazer com que tudo aconteça e, dentro, como a Leslie disse, dentro de uma unidade. Respeitar o anuário, é importante. E você, dona Leslie, já aconteceu um caso similar ou outro tipo de caso? Sim, esse caso que a Simone citou, de datas, conflito de datas, ele é o caso mais simples, assim, é o que mais acontece, né? A tendência de acontecer entre as pastorais é bem grande. Por isso que a gente pede a atenção pelo anuário, que por alguns motivos acaba se perdendo. Mas também nós temos os conflitos que são criados entre as pastorais, né? Como a Simone falou, de uma pastoral querer entrar na coordenação da outra pastoral, o que não pode. Cada pastoral é única no seu coordenador, na sua forma de coordenar. Claro que dentro de tudo o que é solicitado. Nós também temos uma coisa muito recorrente, os coordenadores mesmo que esquecem que nós estamos ali prontas para estarem atendendo, escutando eles e fazerem a unidade, e eles acabam nos sabotando, indo direto falar com o padre. E às vezes isso nos traz situações meio complicadas. Por quê? Porque às vezes o padre não está sabendo do que pode estar acontecendo, ele dá uma resposta que talvez não deveria ser aquela, né? Ou ele permite alguma coisa que em determinado momento não dá para ser permitido porque tem outra coisa acontecendo. Então é isso, essas são as dificuldades que a gente tem sempre. Demais, eu consigo imaginar, né, nossas ministras da unidade tentando escapar dessas dificuldades, né? E bom, até aqui eu acho que estão fazendo um ótimo trabalho, viu? Muito bem. E uma pergunta que a gente sempre pensa em fazer, que é uma pergunta técnica, mas é importante a gente saber, né? Porque as pessoas identificam os ministros da unidade trabalhando, mas não conseguem entender como chegaram até ali. Então aí vem a pergunta, né? Quem pode ser ministro da unidade e principais características dessa função? Vou começar com a Leslie dessa vez. Assim, a maioria dos ministros da unidade já foram, em algum momento, coordenadores. Então, dentro da coordenação que eles exerceram, eles tiveram destaque em resolver problemas, em administrar a melhor forma daquela pastoral, né, dos acontecimentos daquela pastoral. Tem que ter discernimento, tem que ter empatia, né? Enfim, tem que saber assim, tem que ter aquela perseverança com você e com as pessoas, para saber lidar com os conflitos, porque os conflitos existem, não só aqui dentro da igreja, mas em qualquer âmbito da nossa vida, né? Então, esse é o destaque, é saber lidar com essas situações adversas. E você, Simone, o que um ministro da unidade, que alguém que queira ser um ministro da unidade precisa ter? Na verdade, eu acredito que a pessoa tem que ter boa vontade. Então, a pessoa, a partir do momento que se propõe, aceita um sim, você sabe que
adversidades vai aparecer. Então você tem que estar primeiro preparado pelo sim que você está dando. E vai aparecer muitas coisas, e aparece mesmo. E tem que lembrar que são 2 anos de dedicação, que você vai ter que fazer com que tudo que caia na sua mão aconteça. Você vai ouvir sim, você vai ouvir não, você vai ouvir pessoas dizendo que, como disse a Leslie, você entrou no cargo como se... porque você teve uma boa empatia, porque você é bem comunicativa com pessoas, mas você não sabe como você vai sair. Se é aquela mesma pessoa que te via como uma boa pessoa, se dali algum não que você deu, pode respingar depois contra você mesmo. Então a gente tenta manter essa boa unidade, né, como o nome mesmo diz, para que a gente possa levar adiante, mas isso não quer dizer que vai acontecer, porque é o cargo que você acaba, né, sendo bem exposta, vamos dizer assim. Mas é uma coisa boa, porque a partir do momento que você dá o seu sim, você tem que estar preparado, e é isso que a gente, pelo menos, a cada momento de uma reunião ou de qualquer encontro que aconteça, isso volta para a gente fica muito feliz. Mulheres gratas à função que exercem, santo Deus. Gosto assim. Muito bem. Eu teria outra série de perguntas, vou fazer uma última, que eu acho que é uma resposta um pouco mais abrangente, né? E também sentimental, porque não dá para você, olhando o que vocês responderam até aqui e do que convivem como ministras da unidade, exercer essa função, né? Sem entender o que essa pergunta diz e que vocês muito passam ao trabalho de vocês, né? Por que a unidade entre as pastorais é tão importante na igreja, Simone? Acho que desde a primeira pergunta que eu venho falando, a cada coordenação, cada pastoral é um dente de uma engrenagem. Então nós só temos que fazer a máquina rodar. E se cada pastoral fizer a sua parte, a engrenagem roda direitinho e as coisas acontecem. Então, não só a função do ministro da unidade, é o ministro da unidade, manter a unidade entre as pastorais, para que a engrenagem aconteça e que a gente tenha um bom trabalho dentro da comunidade. E você, Alessia, o que você acha? Eu penso assim, vamos imaginar que você está caminhando com uma pessoa que você gosta bastante do seu lado. Se você puder dar a mão para ela, para você caminhar, você não sente mais amparo? Você não sente mais preparação para você fazer aquele caminho? Então é por isso que eu penso que a unidade é muito importante. Porque é como se fôssemos juntos, todos dados à mão, num único objetivo, que é servir da melhor forma possível e levar a evangelização e os projetos da nossa comunidade, né? Só lembrando que nossa comunidade ela é composta por 4 comunidades. Então, em cada comunidade tem 2 ministras da unidade. Estou falando 2 porque, neste momento, as coordenações são compostas apenas por mulheres. Não por escolha, assim, né? Não tendo nenhum preconceito, mas que agora, neste momento, são todas mulheres. Então, cada dessas 2, elas exercem a unidade em cada comunidade que nós temos aqui, que faz o santuário ser essa grande comunidade unida. Então, estou entrevistando aqui as 2 ministras da unidade do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, mas, como muito bem colocado pelas 2, existem várias outras ministras da unidade, nas 2 por comunidade, somos 4, né? Então, 8 ministras da unidade, né? Que trabalham com o mesmo objetivo que essas 2 colocaram aqui esta noite para nós, né? Que é justamente manter a unidade entre as pastorais, entre as comunidades, né, para que nós todos unidos consigamos fazer um bom trabalho para atender não só as necessidades da comunidade e da igreja, mas também as colocadas por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos coloca aqui esta noite, né? Claro! Como a Simone falou, as ministras da unidade, elas recebem do conselho, tanto do conselho CEP quanto do conselho CPP, toda a instrução que vem da cura, que vem das foranias, para que aconteça movimentos dentro da igreja.
E a função dos ministros da unidade não para somente neste sentido, de receber o que deve ser feito e praticar, né? Que isso é um dos primórdios. Mas as ministras da unidade, elas estão aqui para escutar os anseios das pastorais. Então, toda pastoral, toda pastoral e todo movimento tem o amparo dos ministros da unidade. Seja na minha pessoa, na pessoa da Simone, nem sempre nós estamos juntas, né? A gente procura revezar em termos de horário dentro da igreja, mas tanto eu quanto ela, nós estamos aqui para ser ouvidos e escutar o anseio daquela pastoral e dentro daquilo que eles solicitam, fazer o máximo e o melhor para que aquilo aconteça. Posso falar, dizer? O que nós temos que deixar bem claro é que toda pastoral dentro da comunidade é importante. Desde a comunidade X até a Y tem o mesmo cuidado. Nós temos que ter o mesmo cuidado, porque todas as pastorais são importantes, porque todas, uma precisa da outra. Então, como a Lésia disse, se nós não dermos a mão para que a coisa aconteça, ela não vai acontecer. Então, nós respeitamos, temos muitas pastorais, não dá para citar todas, mas desde liturgia até acolhida, batismo, tudo. Então, só acontece as coisas se uma der a mão para a outra. Então, todas as pastorais são importantes. Sensacional, gente. Não tenho... desse primeiro programa, então, que a gente está fazendo, o Guadalupe Entrevista, agradecer de coração mesmo a você, Simone, a você, Leslie, pelo tempo, pela disponibilidade, pelo trabalho que vocês exercem aqui como ministros da unidade, que penso que é uma função em que existe muita fé, muito amor, muita capacitação emocional e intelectual para conseguir fazer com que as engrenagens dessa comunidade andem como a gente tem visto andar e graças a Deus está dando muito certo, né? Bom, pessoal, obrigado, Simone, mais uma vez pelo seu tempo. Regina, muito obrigada. Eu que agradeço por você poder mostrar um pouco desse nosso trabalho e dizer que a gente trabalha de coração. Obrigado, Les. Obrigada. Eu é que agradeço, eu e Simone, que agradecemos essa oportunidade de estar podendo colocar um pouquinho do que somos e que pensamos para a nossa comunidade. E agradeço a todos vocês que assistem, vão assistir, né? Este primeiro programa Guadalupe Entrevista. Então, meu nome é Wellington Huguton, pela Pastoral da Comunicação do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Agradeço a atenção de todos vocês. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até o próximo, então, Guadalupe Entrevista.